Olá, pessoal! Então, estamos aqui com mais um episódio do Qual é o BO Podcast, no podcast oficial do Sapiranga Summit, fazendo aqui essa parceria. E hoje estamos aqui com um entrevistado, assim, que pra mim, assim, é o mais do meu coração, é o meu xodó, é o mestre, o Arthur Bender. Seja muito bem-vindo. Brevemente, assim, muito brevemente, porque todo mundo aqui já sabe quem tu é. Mas, assim, qual seria a tua bio do Instagram? A minha bio do Instagram é um cara que vive de ler, de escrever, de falar e de aplicar. Show! Eu produzo conteúdo, faço consultoria, amo ler e amo escrever. E hoje o teu foco, acho que sempre, né, desde que eu escuto falar de ti pelo menos, é o branding. Sim, há 43 anos. Tu acha difícil ainda explicar para as pessoas o que é branding? Ainda tem, por incrível que pareça, ainda tem gente que fica com uma... E gente que usa assim, o meu branding, ou troca sujeito por verbo e Sim. fica... Entendeu? Ainda tem uma grande dificuldade e muitas vezes a confusão óbvia, né? Que muita gente tem ainda, que branding é só propaganda. Sim. Então, a minha e que pergunta... agora que branding é só postar nas redes sociais, também estou fazendo meu branding. Marketing, né? Não. Marketing virou postar nas redes sociais, isso aí. né? Enfim, essa minha pergunta, ela é bem filosófica até, assim, né? Ela é comprida, mas ela é para depois a gente debater sobre isso. E esse questionamento, ele surgiu para mim numa reunião com um cliente que eu também dou consultoria de branding. E eu tava falando sobre propósito. E aí alguém falou assim, eu não aguento mais ouvir essa palavra propósito. Agora tudo tem que ter propósito, porque eu só quero vender o meu produto e pagar meus boletos e ganhar meu dinheiro. Mais ou menos assim, né? Eu quis explicar o que era o propósito, mas aí eu também entendi o ponto de partida dessa pessoa, que é as redes sociais. Onde a palavra propósito e a própria palavra branding, elas já foram esvaziadas de sentido e assim, subvertidas de sentido, né? Como posicionamento também. Qualquer coisa virou posicionamento. Todas elas, valor, significado, muitas dessas palavras. Então, a minha pergunta é, né? Como que tu lida, sendo uma pessoa de alta formação acadêmica e empírica, né? Não só acadêmica, com o fato de que essa ciência, que é o branding, que tu cultivou com tanto amor e carinho na tua vida acadêmica e tu na tua carreira, né? Sim. Tenha se tornado um assunto tão raso, enlatado e ultraprocessado e que tem virado pauta de guru que vende curso online duvidoso. Perfeito. Como que tu lida com isso? Eu tenho um misto de amor e ódio por tudo isso, tá? Porque cultivo uma ideia de que a gente ainda pode evoluir com o que a gente pode fazer com agentes, que eu acho maravilhoso. Tu ter um agente que te faça pensar, que te provoque, que seja um sparring para te produzir coisas, tá? Uhum. E que te sacuda para coisas muito maiores que talvez tu não estivesse enxergando. Mal usado isso é a desgraça que a gente está vendo hoje, que é todo o carrossel na internet falando sobre branding. No terceiro post assim, não é um café, é uma experiência. Não é um carro, é uma experiência. Ou seja, a gente precisa pensar que a IA se apropria de expressões de mercado, né? E quando ela encontra que isso é a base, passa a ser a verdade, né? Então, acho que a gente tem um momento muito ruim disso, que é muita gente que nunca estudou nada de branding, ou nunca construiu nada, ou muitos empreendedores de palco, que simplesmente tu pede para a IA para fazer alguma coisa e vira esse lixo que está vivendo. Então, acho que tem um processo de lixo, realmente, de resíduo muito ruim. O que eu sou, de certa forma, tenho um certo ódio para isso, tá? É o meu lado negativo. Ao mesmo tempo, eu acredito que aquilo que é bom, aquilo que tem consistência, ainda consegue brotar do meio dessa lama e fazer uma diferença muito grande. Ou seja, a gente tinha uma escola dos anos 80, 90, né, de comunicação de branding, que embora poucas pessoas soubessem o que era, mas grandes criativos, gente que realmente tinha cultura, bagagem para fazer isso, mas tinha uma média muito alta, uma régua muito alta. Né? Hoje a régua está lá embaixo. Então eu acredito que com um pouco de consistência tu consegue fazer coisas realmente diferenciadas, desde que teus clientes acreditem. Né? Essa coisa porque da régua esse branding tá não pode ser imposto, porque não vai ser. No final das contas, o cliente vai decidir. Mas hoje a régua está muito embaixo, tá?
Que a gente perdeu esses cérebros todos e a gente está numa bateção assim. E aí me perdoem só interromper, mas complementar. Eu, como planejo marcas, eu trabalho em apoio muitas vezes das agências, né? Eu não sou inimigo das agências, eu sou o cara que vai construir a base que a agência vai conseguir trabalhar junto com o cliente, que vai ter uma certa lógica, né? Mas o que eu vejo de clientes me reclamando hoje, assim, não dá, é a 5ª agência que eu tô, porque eu não aguento mais, porque ninguém sabe fazer nada. Mas aí eu pergunto, existe um posicionamento claro da organização? Aí a pessoa diz, não, tem, é o que está escrito na bio do Instagram. Achando que Manual é isso. de marca. Então eu tenho feito essa evangelização de que se a gente tiver uma boa base, a agência consegue, os parceiros conseguem trabalhar. Mas não dá para a agência todo dia sentar com o cliente e dizer assim, me conta uma novidade, o que nós vamos postar hoje? Assim, desse jeito, né? Quando existe um posicionamento, eu tenho conteúdo infinito. Assim como o cliente que vai trocando de agência, porque ele não leva essa base ele não com consegue ele, né? levar essa base para ele. Não consegue dizer para a agência o que significa a marca. E, por sua vez, a agência é tão rasa também que não consegue ela criar ou desenvolver. Pescar coisas para ir desenvolvendo uma base. Porque né? ela poderia planejar, né? Então, fica mediocridade com mediocridade e aí vira essa coisa louca do conteúdo, não sei o que eu vou postar amanhã, calendários de conteúdo, que é só um exercício lógico de colocar mais coisas na rua. Sabe que eu trabalhei dentro de agências até 2022 e eu trabalhava com marcas grandes a nível global, inclusive. E eu dentro de agência, Novo Hamburgo, tá? Sim. Não saí de Novo Hamburgo. Eu dentro de agência nunca tinha ouvido falar em branding. O que acontecia quando a gente... eu era redatora, né? Muitas vezes a base criativa de uma campanha saía da minha pessoa. E o que acontecia quando entrava um novo cliente? Vinha alguém que sentava numa mesa e falava sobre aquela marca. Não existia uma base consolidada. Essa base que eu falo, que ela é o alicerce para te poder trabalhar em cima. Para mim, aquilo não tinha nome. E eu queria essas informações como redatora para conseguir criar. E eu ficava indo atrás daquilo. Por isso que quando eu saí de agência e descobri o branding, eu pensei, é isso que eu... não tinha nome aqui, o que eu queria não tinha nome, agora tem nome, né? Mas eu percebo que muitas marcas, e mesmo marcas grandes, né? Não vou citar aqui, mas marcas de calçado nacional, marcas que fazem comercial de TV, não tinham um manual de marca. Elas tinham um atendimento lá, uma pessoa dentro da firma, né? Que estava lá trabalhando há 30 anos e aquela pessoa era detentora total do conhecimento. E muitas vezes, eu te provoco aqui, considero que tem a brand, manual de marca, muitas vezes, que é só um manual de design, de aplicações. E, por sua vez, às vezes, brand book, que eu olho assim, nós temos um brand book completo, mas o brand book só fala da parte exterior da coisa, tá? Então, aqui eu provoco vocês, eu acho que é um grande erro dos anos 80, 90, 2000, acho que até 2010 por aí, que era de uma compreensão que pessoas de comunicação têm que pensar comunicação e pessoas do negócio, entre aspas, as importantes e as inteligentes, pensam o negócio. E isso, na verdade, foi um tiro no pé de todos os publicitários, porque os publicitários nunca se interessaram em entrar realmente no negócio, e entender de negócio, entender de margem, entender de EBITDA, entender das coisas realmente que o empresário quer falar. Então, o que acontece? Quando tu só fala da perfumaria, que é a parte de fora, o cara te diz assim, aqui, minha amiga, bacana esse teu papinho de branding, mas eu preciso vender esse mês, entendeu? E aí tu tirou completamente teu argumento. Então, o quanto isso vai melhorar meu negócio, que eu vou receber, que eu vou aumentar meu faturamento em 20%. Aí a gente dizia, e eu incluo nisso há muitos anos atrás, assim, mas o branding é um intangível. O cara disse, então tá. Entre o intangível e o tangível, que é o meu caixa, que eu preciso pagar os funcionários, mas eu vou ficar com o tangível. E tu fica com o teu intangível aí. Agora, o que eu digo para vocês, eu tento uma ideia desde 2009, mais ou menos, é que a marca precisa ser desvendada pelo olhar do negócio e o negócio precisa ser desvendado pelo olhar da marca. Ou seja, não existe essa separação entre negócio e marca. O que seria o Sicredi marca e o Sicredi negócio? O que seria o Itaú marca e o Itaú negócio? A gente não consegue mais separar isso. Então, esse olhar de marca precisa entrar pelo negócio. E o contrário também é verdadeiro. Né? Tu olhar o negócio, qual é a perspectiva do negócio? Eu faço pesquisa de mercado. E aí eu te trago a verdade da marca. O que os teus consumidores pensam, entende?
Então, muitas vezes, eu faço grandes planejamentos, levo 90, 120 dias dentro de uma empresa para fazer um plano. E eu vou para o mercado. Porque muitas vezes eu vou entrevistar o fundador, todos os C-levels, diretores, 1 hora com cada um, individualmente, para não ter pensamento... não contaminar, né? Para não ter pensamento de grupo. Eu faço isso aí também. E às vezes eu fico assim 3 dias numa empresa com 18, 19, 24 entrevistas, um horror de conteúdo, mas eu consigo desvendar a empresa. E se descobre coisas incríveis nesse momento, né? Tu consegue ver se tem unidade, o que é a cultura, que bagagem, a cultura, né? quem está derrubando, quem não está derrubando, as histórias dos fundadores que muitas vezes são maravilhosas. Só que daí eu vou para o mercado entender a outra lógica de tudo isso. E é o que muita gente não faz. É a outra ponta. Eu digo muitas vezes, a empresa assim, meu produto é maravilhoso, é isso e aquilo. Tu vai no mercado e tem uma visão completamente contraditória. Então eu disse assim, a marca que a gente vai começar a planejar é a marca net, líquida, vamos dizer assim, tá? É a soma dessas duas coisas. O que a imprensa pensa daquela marca e o que o mercado pensa. E eu estou falando de todos os elos da cadeia do negócio, porque calçado tu tem representante, tu tem comprador, depois tu tem gerente de loja. Sim. Entender todos esses elos, da rua para fora, soma tudo, aí é o teu ponto de partida. Aí tu tem uma verdade de marca para começar. Aí a gente está conectado com o negócio. Porque às vezes um problema de marca é um problema de exposição. Às vezes o problema da marca é canal de comunicação. Tu entende que tu pode ter, eles estão umbilicamente ligados. E aí tu entende as inconsistências para conseguir ver o que tu precisa mexer para fazer os ajustes para que as duas coisas se encontrem, né? Porque senão tu fica fazendo a perfumaria da coisa bonita, mas tu não vai conseguir resolver porque é um problema de canal. Ou é um problema de posicionamento de preço. Então, aqui está o tiro no pé dos publicitários que ficaram nessa coisa. Eles não sabem o que é pricing, eles não pensam em canal, eles têm uma vaga ideia desse negócio, mas eles gostam mesmo da ponta final. E isso, para o empresário, ele olha e diz assim, não, tu tá uma perfumaria da coisa que eu não vou botar dinheiro. Agora, quando tu entra com um branding dizendo o seguinte, isso transforma a tua organização, tem uma lógica completamente diferente. E como que tu vê... Posso te dar um exemplo rápido antes de fechar esse ponto? Eu planejei uma marca agora de 2 nativos digitais. Imagina uma empresa 100% digital de 2 nativos digitais de 27 anos. Entendem? 2 chineses, Always Fit, de Balneário Camboriú. Eu planejei no início de 2025, bem nos primeiros meses ali, o planejamento de propósito, planejamento. E eles não tinham sede. Eu não consegui fazer uma imersão que eu faço, que geralmente a gente pega na sede da empresa, porque a gente fazia no apartamento deles, né? No apartamento pessoal. E os a empresa só tinha 4 anos e eles moravam juntos para dividir o apartamento. Então eu te contratava como executivo e disse, só que tu tem que morar com a gente, tem um sofá ali. Tá? Mais ou menos desse jeito, tá? Sim. Eles faturavam, a previsão em 2005 era 100 milhões e hoje, esse ano, eles estão faturando 500 milhões. Sem sede. Agora eles têm sede. Agora eles têm, mas eles começaram sem sede. E o que eu quero dizer é que eles tinham uma lógica tão grande, eles criaram uma comunidade de 65 mil creators no TikTok Shop. É a maior comunidade do TikTok Shop hoje. Tem creator que chegou a receber R$1 milhão em comissão. Eles treinaram 138 mil creators para fazer isso. Eles têm uma marca de roupa. Não, suplementos, desculpa. Suplementos Always Fit, é o nome. Então eu quero dizer o seguinte, quando consegue conceber growth, que eles são muito bons em fazer, muito bons em tráfego pago, com um bom branding e com um bom produto, tu tem um negócio maravilhoso. Sim. Escalável, fantástico. A ideia da comunidade foi deles, mas já existia uma marca, existia um sentimento por trás da marca, coisas muito legais. Se eu puder só contar esse pedacinho que me emociona, eu fui entrevistar os 2 chineses, o Ye e o Hurley. As mães vieram da China, que legal. Sem nada, há 20, eles têm 20, agora eles têm 28, há 28 anos atrás. A mãe do Ie veio grávida. Eles são brasileiros. Eles nasceram no Brasil, só que eles são 2 sócios de mães que eram amigas e que vieram da China para cá sem falar português. Com algum conhecimento de medicina chinesa, a mãe do Evo montou uma banquinha dentro do mercado no interior de São Paulo e viveu os 28 anos assim. Ela foi ganhá-lo na maternidade pegando um ônibus sozinha, sem falar português. Vocês acreditam? E aí vem, eu entrevistando ele, eu perguntei, cara,
o que vocês sonham, o que é o teu negócio que te move, tu e o teu sócio nessa empresa. Ele disse assim, a gente só quer retribuir para as nossas mães. Tudo que nós fizemos, né, gente? Tudo que nós fizemos, Arthur, todo centavo que nós ganhamos, é para devolver para as nossas mães o que elas fizeram por nós. Cara, ele me levou às lágrimas. A gente criou um propósito maravilhoso disso, mas você entende que, óbvio, como líder dessa comunidade, ele mostra Porsche, porque ganharam muito dinheiro agora, né? Os creators são alimentados para essa ideia de ganhar dinheiro, sendo da comunidade, geração. Mas ao mesmo tempo um propósito que move esses caras que é inacreditável, e eles sonham em ser uma Amazon da saúde. E saíram de 100 para 500 milhões, eu acredito que... Estão num bom caminho. É um case fantástico. Então, eu quero dizer que ainda existem coisas muito legais que dá para fazer quando tem uma simbiose legal entre branding e negócio. Tem um campo muito legal, apesar da mediocridade que a gente vê por aí. Já estamos estourando o nosso tempo, mas eu quero fazer... Pode. Eu quero fazer uma última pergunta que, assim, aí tu vai ter que... Aquela assim, dolorosa. Te amassar para dar uma resposta rápida, tá? Tá. Te botar numa saia justa. Tu é uma pessoa de alto renome, conhecida, né? Eu imagino, assim, que quando alguém te contrata para uma empresa... Eu imagino, né, que te questionem muito menos do que a mim, que não, ainda não sou ninguém, né? Te questionem menos. Mas eu trabalho com empresas assim pequenas e médias numa cidade como Novo Hamburgo, que é uma cidade conservadora. E para mim é muito difícil explicar que um projeto de branding, ele não vai dar retorno imediato, porque eles querem retorno imediato, né? Sim. Eu sempre faço uma analogia que eu digo assim, é que nem botar o shape. É que nem botar o shape. Não é... Tu até pode conseguir resultado rápido, mas daí vai ser falso, porque tu tem que tomar bomba, né? Então, é uma coisa que tem que ter constância, esforço e acompanhamento. Eu acho muito difícil, eu já consegui vender projetos, né, grandes, mas na hora de aplicar, as empresas ainda são muito resistentes. Então, qual dica tu daria assim? Mais resistente na aplicação. Eles compram o projeto, gostam da ideia de fazer um projeto de branding. Mas, por exemplo, eu fiz um projeto certa vez que era para uma empresa B2B. Tinha problemas lá no trato do comercial com o fornecedor. Porque tinha o comercial que vendia para um fornecedor, distribuidor, que vendia para os consumidores finais, que ainda preparavam para mais... Era uma cadeia grande, né? E tinha problemas que não era lá dentro da empresa, nem lá no consumidor final. Tinha problemas no meio da cadeia, que é muito comum. No meio da cadeia. Que é bastante comum. Isso. E tinha um problema de preço, que nem antes tu falou, que eles não entendiam muito bem ainda, e ainda ficavam ali brigando por preço, né? E como eles eram ainda únicos, eu falava, olha, enquanto vocês forem líderes do mercado, tudo bem, mas um dia, que nem eu falava assim, todo mundo pode copiar o teu produto. Não sei se essa frase até não é tua, mas ninguém copia a tua marca. Perfeito, é o significado da tua marca. Isso aí. E na hora de aplicar o projeto e fazer os passos, então, para colocar aquele projeto em prática, a empresa não quis seguir, preferiu ficar ali com aquele marketing tradicional. Então, qual dica tu daria para uma pessoa ali tentando, né, ser alguém neste mundo do branding? Eu te diria que eu sofri muito isso, muitos anos atrás também. Sempre vai ter uma resistência quando é investimento versus provar resultado. Mas eu sempre fui obsessivo em buscar uma resposta que fosse além do eu acho. Sim. Porque eu atendo muitas pessoas, e eu planejo gente famosa também, personalidades milionárias, né? E a pergunta óbvia, né? É o que um pobre vai ensinar para uma pessoa que já ficou milionária, que vai dizer, o que eu vou aprender contigo? Então, a gente precisa provar isso com verdade. Eu vou te contar um caso muito rápido, que é empresarial, de uma plataforma de ônibus, que é gigantesca, que saiu agora há pouco, tem mais ou menos 30% dos ônibus rodoviários do Brasil. Dois grandes grupos, um de Vitória no Espírito Santo com São Paulo, JCA com Águia Branca. E é uma plataforma maravilhosa, genial, para te comprar passagens rodoviárias low cost, tá? Então, assim, a diferença de todas as outras empresas de baixo custo que tem é que tu consegue ter numa plataforma um aplicativo quase como se fosse um traqueamento de Uber, só que ele é muito mais que isso. Tu compra a passagem e ele te acompanha
todas as horas da tua viagem. Como ele tem um monitoramento, ele sabe que tu parou às 3 da manhã, não sei aonde, na praia. Quando tu desce, ele pode te dizer o número do ônibus para não te esquecer quando tu voltar do banheiro. Ele pode te dar um desconto para dizer, olha, compra um pastel aqui, tu ganhou um bônus. Então é uma ferramenta maravilhosa. Só rapidinho, essa empresa... Nós não estamos com pressa. Grupo, quem está com pressa é tu. Esse grupo comprou um estudo e pagou alguns milhões para esse estudo. E eles ficaram 4 anos, porque o CAD estava trancando a empresa por ser tão grande. Ele tem 30% do mercado, levou 4 anos para aprovar. Mas eles compraram um estudo milionário sobre isso. E eu fui planejar, e o CEO, que é um amigo maravilhoso, disse assim, Arthur, eu só quero voz da marca. Não precisa trazer, eu só quero voz da marca. Está aqui o calhamaço disso. É um estudo de alguns milhões. E eu olhei com ele, assisti boa parte daquilo, li muito, reli. E esse negócio todo era pensado, sabe para quem? Por um estudo de mercado, que era para jovens digitais, né? Garotada descolada, que vai curtir isso, porque é quase como um Uber, né? E aí, esse estudo feito, eu saí com a missão de fazer voz da marca. Eu disse, não vou fazer, eu vou fazer posicionamento. Não precisa, é só voz da marca. Eu digo, eu não consigo chegar na voz se eu não posicionar. Sim. Mas eu, por minha conta e risco, fui passar uma semana na rodoviária da Barra Funda, em São Paulo, que é algo como assim, põe 5 cidades do interior e a rodoviária juntos, tá, de população. É algo indescritível em São Paulo. Foi fazer uma pesquisa empírica. E eu fui ver o seguinte, quem é essa pessoa que usa esse tipo de ônibus, né? E não era esse jovem. Eu passei uma semana lá, foi um aprendizado, porque é um lugar assustador, é um lugar complexo, é um lugar confuso, a sinalização é horrível, environment design não existe, para te achar o banheiro, E aí eu comecei a entender, e eu levei minha equipe comigo, e eu comecei a entrevistar. Eu só queria saber uma coisa, quem eram as pessoas? Só isso eu queria saber. E aí, isso que a gente descobriu, era auxiliar de açougueiro, era ajudante de cozinha, era faxineira, era diarista, professor de 70 anos aposentado, desempregado, auxiliar de pedreiro. Não era aquele jovem. Para você ter uma ideia, a comunicação era toda de malinhas de roda. Sabe uma linha de rodinha? Bonitinha. Vamos para a Fortaleza, aquela coisa toda. Uhul, né? Hotéis. Tu não acredita, isso era totalmente desconectado. Eram senhoras, senhores, tiozinhos que não conseguem manusear direito o celular, né? Que tem que tirar os óculos para enxergar. Ou seja, o público era completamente diferente do que a gente imaginava. Essas pessoas não usam mala de rodinhas. Quem usa mala de rodinhas, quem usa de mala de rodinhas, sabe quem é? Quem pega avião. Sim, pois tá? As pessoas vão viajar, sabe como nessa classe low cost, assim, de sacola de supermercado, sacolão grande, assim, Sim, as ecobag, aquelas de mercado, né? De mercado, mochila é a coisa mais sofisticada. Bolsa de feira. E te resumo, essa empresa, essa companhia internacional que fez esse estudo, fez baseado numa lógica enviesada de que quem usa tecnologia é jovem e que jovem adere a esse tipo de novidade, e o foco era totalmente nisso, cruzando o potencial de pagamento e tal. Quando eu trouxe isso para os executivos, foi um choque. Foi um choque. As pessoas todas se olharam e eu perguntei para eles assim, vocês já andaram nos ônibus? Não, já andaram de ônibus? E sabe por que tinha sido uma sorte da minha vida? A enchente do Rio Grande do Sul. Eu fiz umas 12 viagens dessas para conseguir chegar em São Paulo durante a enchente. E eu fui todas as madrugadas, da meia-noite de Porto Alegre até Floripa, para pegar o avião em Floripa. Eu fiz 12 viagens dessa ida e volta, fiz 24 vezes. Eu vi todos os conflitos das pessoas. As pessoas descem, esquecem quem é o ônibus. Depois para 10 ônibus, elas entram no... Eu uma vez tinha uma senhora, eu fui no banheiro, voltei, e tinha uma senhora deitada na minha cama. E eu disse para ela assim, a senhora, ela, não, eu sou aqui. Eu digo, mas aqui é minha mochila. Ela tinha errado no ônibus igual. Então, eu quero resumir isso em uma coisa. Tirar a bunda da cadeira, porque tu só consegue convencer o cliente. Quando eu mostrei as fotos, quando eu mostrei as entrevistas, eles ficaram assim, ó, não acredito. É esse público. Eu digo, é esse público. E a gente está com uma comunicação completamente equivocada, né? Com lógica equivocada. Então, eu quero dizer, se eu tivesse ido na reunião e tivesse dito, olha, eu acho que não é bem assim, eu jamais teria conseguido fazer. Só aconteceu porque eu fui lá.
a pele em jogo. Né? Passei uma semana, vivi a experiência, eu conseguia descrever para eles toda a jornada. E a gente conseguiu consertar. E aí eu tive crédito nisso. Então, eu quero dizer assim, às vezes a gente tenta provar tem que ir além, né? Com argumentação. Sim. E acho que em quase todos os processos que eu passei, sempre veio alguma verdade de mercado que ajudou a corroborar, porque se não tivesse vindo, e se eu fizesse muito desse projeto sem pesquisa, eu te garanto que eu teria menos 50% de aprovação. Mas eu tenho 100% de aprovação, sabe por quê? Porque eu não estou baseado no que eu acho, mas no que o teu público que paga a conta acha. Aí a gente começa a discutir em pé de igualdade. A falta de tirar a bunda da cadeira, a ausência ou a manutenção da bunda na cadeira é um grande problema na comunicação de uma forma geral, né? Acontece porque toda hoje, hora. Como é que redação faz matéria hoje? Pesquisa, Google, talvez telefone. E um pega a matéria do outro, que pega a matéria do outro e ele foi, né? A conversa é toda no WhatsApp, não liga para a pessoa, não sai de lá. Por quê? Porque tem que ser rápido, porque tem que produzir. Então, essa lógica da produtividade também acaba ferrando eu também perguntei para a Always Fit, né, para os chineses lá, meus amigos queridos, vocês já viram o público-alvo é 40 a mais. Mas o heavy user é 50 a mais. Porque suplemento só toma quem tem... Eu tomo suplemento porque tenho 63. Então é o seguinte, eu perguntei para eles, vocês já olharam uma pessoa dessas comprando no site? Porque é tudo digital, né? E eles são gênios do digital. E disseram, não. Então eu digo, observa. Porque ela não compra no celular, ela vai comprar no notebook, no computador de mesa. Olha uma pessoa de 50 a mais, que ela vai tirar os óculos 10 vezes. Ela tem que pegar o cartão de crédito, ela tem que olhar o código de validade, ela tira, ela troca óculos, ela vai, e tu tem que repetir para te ver a desgraça que é. Olha um cara de 50 anos pegando os potes, porque eu tomo 6 potes lá, né, de magnésio, cúrcuma, aquelas coisas todas. Aí tu vai lá, o número de cápsulas é um negocinho que é um cabelinho desse também, porque o tubo é assim, que tu tem que fazer assim, tirar os óculos, enfiar a cara no tubo e ficar assim, meu Deus, é uma cápsula, 2 cápsulas. O horário... que horário eu tomo esse negócio? Que um é na principal refeição, outro é de manhã cedo. Magnésio tem que ser antes de dormir. Tu entende que tudo isso poderia ser resolvido com observação? Sim. E que poderia ter coisas muito legais, né? Na tampa do bagulho poderia estar lá assim, 2 cápsulas à noite. Grandão. Porque é o teu público. Concorda? Sim. Vai tomar até morrer. O LTV disso é maravilhoso, porque se eu durar mais 20 anos, eu vou consumir R$400 por mês até morrer. 20 anos. Isso me lembra, antes a gente falou dos publicitários, né? Os publicitários, eles têm uma certa arrogância de achar que eles sabem tudo, né? E isso me lembrou de uma vez que a gente estava criando dentro de uma agência uma campanha para o Sebrae. E era uma campanha para pequenos empreendedores, né? E então, a gente criou, era para uma concorrência, depois no fim não saiu aquela campanha, mas era uma campanha muito bonita. E a gente criou toda a campanha e tal, eu lembro que eu que fiz o título, criamos a campanha, e daí uma hora eu falei assim, tá, agora nós vamos chamar a Lilian para ver essa campanha. A Lilian é a senhora que limpa a agência e vende bolo. Isso aí. E aí ficou todo mundo me olhando assim, pra quê? Eu disse, porque a Lilian é o nosso público, eu quero que ela avalie a nossa campanha. Perfeito. Ficaram chocados, porque como assim, não sei o quê. A Lilian é o nosso público, ela vende bolo. Então, ela é o nosso público, eu quero que ela avalie nossa campanha. Porque não adianta vir o CEO da empresa. Só essa verdade que derruba aquele cliente que diz assim, tu apresentou uma campanha, ele leva, eu vou pensar. Aí, no outro dia, ele te chama de novo e diz assim, eu pensei bem, eu fiz uma pesquisa e não gostei da cor. A pesquisa foi, ele falou com a mulher dele de noite, lá no jantar. Aí a mulher disse, mas que cor horrorosa, eu não gosto, a sogra, o filho, né? Eu trabalhei numa agência que um dos serviços, era fazer jogos. E eles atendiam, tipo, Sicredi. Então, eles faziam jogos, desenvolviam e tal. E a gente, enquanto adulto, dizia, ai, que legal, eu achava bonitinho. Daí tinha uma colega nossa que tinha uma irmã criança. Sim. E ela levava para casa e ela voltava e dizia... Quando ela chegava para os desenvolvedores, dizia assim, olha, eu levei, minha irmã testou e ela achou idiota. É o Lorenzo. Achou sem graça. Sim. Ela jogou 2 vezes e desistiu. Nesses 43 anos de programa, eu tenho coleções, a gente passaria uma semana aqui. Porque são as histórias engraçadas. Vou escutando uma coisa, a gente vai lembrando outra, mas eu te diria que eu acho que o grande erro que vem matando a publicidade é publicitário que parou no tempo. Parou. E que só acredita naquilo que ele fazia, não evoluiu nos meios, não evoluiu na forma... Não evoluiu, não tem bagagem, porque hoje tem uma garotada rasa que nem água num pires,
que não lê, Mas que não escreve, essa gurizada que não tem domina uma referência. outra coisa, que é o mundo digital. Mas uma coisa não funciona sem a outra. Eu Os também velhos ficaram assim, Sim. essa gurizada não quero saber do digital, né? E a gurizada do digital não tem bagagem, não tem cultura. Não se preocupa com o repertório. E não consegue. Então, se tu conseguir juntar essas duas cabeças, né? Porque para te criar, eu tenho assim uma saudade maravilhosa dos bons tempos, né? Conversar com alguém que tem bagagem sobre Sim. música, que viveu os anos 40, 50, 60, 70, que tem repertório para conversar, que lê os clássicos. A gente tem que chamar que o lê. Arthur para nossos encontros. E aí então. tu entende que aí tinha aquela criação que a gente ficava assim uma madrugada e a gente no outro dia estava pirado de tão feliz, que a criação era maravilhosa. Eu né? sentia E que esse hoje não existe. tesão aí, quando eu trabalhava em Eu agência, sei. lá antes das redes sociais, De eu conseguir tinha chegar esse num tesão. caminho e ter essa coisa assim, dizer, cara, que coisa maravilhosa que a gente criou, né? Sim. E que hoje está completamente Tá perdido, até porque as pessoas não têm nem tempo mais, nem atenção para assistir uma campanha, ou tem que estar tudo misturado ali na rede social, tudo aquela engronha, né? Não pode nem ter, as coisas não terem bordas, mas isso é uma notícia, isso é uma campanha, isso é entretenimento. Isso é opinião. Mas é isso que ensinam hoje no marketing, que tu não pode mais ter essas bordas. Enfim, não, É o não conceito vou opinar, do né? infotenimento. Porque eu sou a entusiasta das campanhas ainda. Eu fiz um post, um Reels no Instagram, depois da Copa do Mundo, e eu fiz mais ou menos o obituário da propaganda no Brasil. Eu vi esse aí. Porque, Eu vi isso. meu Deus, assim, com um olhar crítico, pô, Copa do Mundo tem um espírito, mesmo que tu não goste de futebol, tem um espírito de coletivo, tem um espírito talvez mais do que as Olimpíadas. Tem revanche, tem disputa, tem coisa, mas tem união dos povos, tem 1000 temas para te dar. E tu só viu merda, né? Tu só viu merda, cupom, desconto. E aposta. Aposta. E mesmo com os bilhões que tem as apostas, ainda podia ter alguma coisa com comunicação legal, né? Eu tenho uma raiva. Não, Aí a teve mesma aquela coisa. que a gente não entendeu. A do que saía do game Que a gente e ia pro estádio. Eu fiquei um tempão A tentando gente entender aquela precisou propaganda. pedir para um jovem nos explicar que era um NPC, né? Que é o... não... O que é, Del, o NPC? Não sei o que... Que é os figurantes dos games, né? Sim, daí ele saía da arquibancada e ia pro jogo real. E nós, tá bom, é isso. Porque... Na Eu TV, sei o que vocês estão falando, eu achei também aquilo... e na TV eu também era não uma das entendi. bets. as pessoas que Eu também não entendem entendi. aquela propaganda não assistem TV. Isso que é... E talvez não joguem. E talvez não joguem, porque são jovens Não, demais para e jogar. como tu falou da Copa, a Copa é essa grande oportunidade, inclusive, de aplicar coisas criativas, porque tu não pode falar Copa do Mundo, tu não pode falar seleção, tu não pode falar um monte de coisa, né? Então, como tu fala de Copa sem falar de Copa? Esse Já era o pensou, grande desafio, né? Que nos anos Que sempre é. Nos anos 50, 60, 70, a gente fazia propaganda de uma coisa extremamente danosa, exatamente como as bets, que era cigarro. E mesmo assim, se conseguia ter conceitos maravilhosos, né? Então, se isso era droga lá, proibida, e agora isso é droga... Mas o cigarro não te prometia riqueza. Pelo menos se faça essa droga ter uma comunicação Sim. bonita, né? Cigarro não te prometia que tu ia ficar rico. Eu queria ser a menina da propaganda do Free moderna descolada. Fumei durante 20 anos. Mas nós temos que encerrar aqui. Vambora, que eu tenho Nós que podíamos fazer um episódio só com o Arthur, que teríamos Dava muitas muito histórias. Né? Obrigado para quem nos assistiu aqui até agora. E Voltamos. Não sei se voltamos hoje ainda, mas voltamos em breve. Voltamos em breve.